Como estamos? Tudo bem? Mais um ano, 2025, praticamente foi. Precisamos agora nos prepararmos para 2026. Boa noite novamente, é uma alegria poder participar dessa atividade com todos vocês. Uma atividade que basicamente simboliza, o encerramento dos trabalhos realizados por essa casa ao longo desse ano, mas a gente sabe muito bem que os trabalhos não param. Os trabalhos continuam tanto no plano físico como também no plano espiritual. As atividades não cessam, o movimento é constante. Gostaria hoje de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre dois elementos fundamentais para a boa vida, para o bem viver, para o melhor aproveitar dessa oportunidade que nós estamos tendo. Estarmos aqui na Terra, reencarnados, buscando colocar em prática tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então hoje nós falaremos a respeito do silêncio e da palavra. O silêncio e a palavra. À primeira vista, podem parecer opostos. No entanto, eles são complementares. O silêncio e a palavra são ações, são atitudes complementares. E quando bem compreendidos, certamente nos auxiliam nessa nossa jornada evolutiva. Quando falar e quando ouvir. Quando silenciar e quando expor verbalmente os nossos pensamentos. E vivemos em tempos muito barulhentos. Não sei se vocês concordam comigo. Muito barulho, muito ruído. Excesso de informações, estímulos, opiniões. Hoje nós temos opinião para tudo. Exigências do mundo material inúmeras. Nossa vida ela tem sido muito movimentada, muito ruidosa, muito barulhenta. E nós já paramos para pensar a respeito disso? Como nós temos vivido e como nós temos interagido com tudo isso que vem acontecendo ao nosso redor e também em nós. E esperamos então, depois dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão, que possamos retornar aos nossos lares, às nossas casas espíritas, com mais alguns elementos que possam auxiliar a nossa compreensão a respeito da importância do silêncio e da palavra. Voltemos no tempo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Coisa pouca. 15 bilhões de anos. Escutei até um credo. No início, segundo a ciência, do nosso universo. Onde a matéria estava reunida num único ponto. Todo concentrado. Naquele espaço. A grande explosão, o Big Bang. Desde então, o universo, a matéria, basicamente tem sido formada e tudo o que acontece tem sido uma sinfonia de sons e silêncio. O vácuo do espaço interestelar começou a ser ocupado por galáxias que começaram a se estabelecer, a surgir. Estrelas começaram a nascer. Conseguem visualizar tudo isso acontecendo? Desde lá de trás, há 15 bilhões de anos. Nascendo, morrendo, astros, cometas, planetas. E a humanidade, nós, como nós nos inserimos em tudo isso? Em um determinado momento,
passamos, pelo menos historicamente, a entender que nós também começamos a desenvolver a nossa própria relação com o som e o silêncio. Primeiro, os sons da natureza, depois os ruídos dos animais. E o silêncio era o pano de fundo para tudo isso. E com o tempo o ser humano, né, os gritos primais, mas na sequência ele começa a desenvolver a capacidade, nós, seres humanos, de interagir, de dialogar de alguma forma, utilizando ruídos, sons. Desses grunhidos, evoluímos hoje para as línguas que conhecemos. As línguas complexas, que são capazes de expressar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Quantas línguas nós temos hoje? Todas elas muito conectadas à realidade de cada sociedade, de cada comunidade, de cada país, de etnias. Silêncio e palavra se formando, possibilitando que nós, portanto, interagíssemos, né? Enquanto seres humanos, espíritos em estado de progresso. Sons, palavras, então, estão aí. Assim como o silêncio. Hoje nós, como já dissemos, e bem conhecemos, estamos muito abertos e muito sensíveis aos inúmeros estímulos que existem. Informações, notificações, redes sociais, debates, vídeos curtos, vídeos longos. Trabalhamos tanto para poder falar ao vivo com alguém no telefone. E hoje, talvez a última coisa que nós queremos fazer é conversar com alguém ao vivo pelo telefone. Nós mandamos mensagem. Desenvolvemos uma língua complexa para manifestar aquilo que nós pensamos, mas você vê só consoantes no texto. Né? O que você quer. Vejam, olha que interessante a nossa jornada. Né? Essa jornada pendular de idas e voltas. Tudo isso fazendo parte do nosso caminho espiritual, da nossa jornada em busca de uma condição melhor, enquanto espíritos. Porque nós estamos aqui com propósito, com meta. Nós estamos aqui para buscar o autoconhecimento, colocando em prática aquilo que nós temos de melhor, em germe, em potência em cada um de nós. Mas como nós bem sabemos, potência não faz nada, o que faz é o ato, é o movimento. Mas aí nós temos que conviver com os barulhos, com as distrações, com as notificações. E onde fica o silêncio para refletir a respeito do que nós fazemos hoje, do porquê nós estamos aqui? Se aquilo que nós fizemos ontem estava correto, se devemos continuar fazendo da mesma forma, ou se devemos repensar e tomar uma nova atitude com respeito ao desafio enfrentado em uma nova oportunidade. Paramos para pensar sobre as nossas atitudes passadas, das nossas ações futuras? Se nós pararmos para olhar hoje, muitas pessoas, nós andamos com fones de ouvido.
ouvindo música, ouvindo alguma coisa, ouvindo podcasts. Muitas vezes, talvez, isso sinalize que nós queremos ouvir de tudo, menos, né, o que há em nós, o que precisa ser trabalhado. Algumas pessoas não conseguem ficar em silêncio. E não cabe aqui, da nossa parte, nenhum julgamento. Porque nós, falo por mim, também estou nesse processo de despertar, de compreender a importância do silêncio, ao mesmo tempo de entender quando usar a palavra, quando me manifestar, sabendo do porquê me manifestar, qual a utilidade daquilo que eu estou dizendo. Tem até os crivos de Sócrates, não é mesmo? Vocês já ouviram falar das peneiras de Sócrates, usada para Sócrates para se manifestar? Ele analisava se aquilo que estava sendo dito seria dito por ele verdadeiro, se era bom e se tinha alguma utilidade. Se não, por que exteriorizar? Não é? As redes sociais, elas projetam sombras, criam expectativas, mundos imaginários impressionantes. Lembrando sempre que as redes sociais nada mais são do que o reflexo da condição em que nós nos encontramos, porque o problema em si não é a rede social, mas o que fazemos dela e como nós alimentamos essa rede. Não é? Imagens editadas, frases de efeito, recortes da realidade. Não, mas eu não disse isso. Ah, não, isso foi recortado de uma fala de 30 minutos, que ninguém mais consegue ouvir alguém em 30 minutos. Então pega só 3 minutos, destacando aquilo que você achou importante, coloca na sua rede e boa sorte para quem vai fazer uso daquilo. São situações que hoje precisamos refletir. Como nós temos feito uso dessas informações? Lembrando sempre que nem toda informação é conhecimento. Nem toda informação é conhecimento. E opinião não é conhecimento. Opinião é opinião. Conhecimento é conhecimento. Conhecimento é aquilo que foi desenvolvido, construído, lastreado por fatos, por evidências, por indicadores. Uma opinião não necessariamente pode ter alguma fundamentação. Muitas vezes, nesse mundo de ruídos, de barulho, passamos a seguir alguns padrões que, se pararmos para pensar, nem sabemos o porquê. Nem sabemos. Hoje todo mundo, por exemplo, vou dizer todo mundo, né? Muito forte, todo mundo. Mas muitas pessoas têm aquela garrafinha, não tem? A térmica, garrafa térmica. Mas aquilo ali surgiu do dia para a noite. Não é assim que as coisas surgem? Dali a pouco desaparece. Hoje já está mais... O morango do amor, é o morango do amor? Mas você fala assim, pô, da onde surgiu o morango do amor? E aquilo ali... Quem, né? Eu provei o morango do amor. Né? Não, então... Mas de onde surge? Né? E como isso se propaga facilmente? Porque o problema, novamente, não é o doce. Que é muito gostoso, para quem gosta. Mas aqui trago como exemplo para mostrar como nós estamos ainda numa condição em que somos facilmente influenciados. Somos facilmente influenciados. E precisamos desenvolver essa compreensão. Isso tem que vir para a consciência. Essa nossa fragilidade. Essa nossa fragilidade.
em um outro ponto, nesse mundo que vivemos, essa realidade que sentimos, muitas vezes nós ficamos em câmeras de eco, também conhecido como bolhas, não é? Onde só ouvimos aquilo que concordamos. Só conversamos com aqueles que pensam como nós. Não nos questionando, será que isto que hoje entendo como correto não pode ter um ponto a ser revisado? Hoje vivemos no mundo das certezas. E não só das certezas inabaláveis, só para dar uma força ainda. Além de ser certeza, é um negócio que não se inabalável. E tudo isso muito ligado a esse barulho que nos invade e que está muito presente em nós e que precisa ser trabalhado. E o Espiritismo, a doutrina consoladora do Cristo, ele nos convida ao quê? A libertação. A doutrina espírita, ela deixa muito claro, né, que todos estamos aqui em busca da liberdade, mas perfeitamente compreendida. Aquela que vem acompanhada com responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade, sem responsabilização. Mas para que nós desenvolvamos essa virtude, esse status, nós precisamos do quê? Primeiro, coragem. Discernimento. Silêncio interior. Para fazer tudo isso que agora nós estamos fazendo, né, de uma maneira, né, exterior. Pensando a respeito. Mas isso não deve ser feito apenas num dia alegre, de confraternização, das explanações, das palestras, não. Isso precisa estar presente no nosso dia a dia. Um tempo reservado ao silêncio interior, à meditação, à busca por um entendimento mais profundo das razões pelas quais estamos aqui e de como melhor aproveitar esta oportunidade. Ainda mais agora, que estamos tendo à nossa disposição os conhecimentos filosóficos, os princípios espíritas. Nós temos uma bússola, né? Além de contarmos com uma bússola, nós temos o farol, que é o Cristo, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Silenciar é o primeiro passo para enxergar além. Para que nós possamos ver além, precisamos silenciar. Porque se nós não silenciamos, tumultuamos os pensamentos. Ansiedade, insegurança, dúvida. E o que eu vejo? No máximo, aquilo que está muito perto de mim. Não consigo ver além. É no silêncio. São nesses momentos que despertamos um pouquinho espiritualmente. E vamos avançando. E vamos avançando. Então vamos continuar falando um pouquinho do silêncio e depois eu vou falar um pouquinho da palavra. O silêncio, ele é muito mais do que a ausência de ruído, de sons. O silêncio é um espaço sagrado. Quantos de nós aqui, né, conseguimos... Quem aqui consegue silenciar completamente ao ponto de conseguir escutar a batida do coração?
E por quanto tempo você consegue fazer isso? Permanecer nesse estado? Interessante isso, não é? Mas é um trabalho que nós temos que desenvolver, essa capacidade de silenciar, de acerenar os pensamentos. Casimiro Cunha, na mensagem O Silêncio, ele diz o seguinte: quem procura no silêncio a inspiração e a beleza, penetra o templo invisível das forças da natureza. Aquele que consegue vivenciar esse silêncio, ele sai renovado. Ela sai fortalecida. O silêncio permite aquietar a mente, sair desse burburinho, desse barulho, nos convida à introspecção, à autoanálise, porque é aquela história. Todo mundo quer um 2026 bacana, não quer? Mas 2026 não vai fazer nada por isso. Se nós não corrermos atrás e buscarmos lidar com as situações de uma forma bacana, nosso 2026 vai ser igual ao 2025. Tudo depende de nós. Depende de como nós lidamos com os desafios, com as oportunidades. E através do silêncio, como diz lá Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nós conseguimos nos sintonizar com os espíritos superiores. Nós conseguimos transmitir as nossas necessidades, bem como colher as inspirações, as boas energias. Não é no barulho interno, que é importante que se diga. Algumas pessoas, mesmo no barulho externo, internamente estão em silêncio. Mas isso certamente foi construído no decorrer de muito exercício, de muito trabalho, de muito esforço. Porque, novamente, não é onde nós estamos, é como nós nos encontramos. O silêncio nos assegura a proteção também contra o mal. Quando ouvimos palavras infelizes, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando a calúnia nos busca, o silêncio ajuda sempre. André Luiz diz: se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Emmanuel, ele aconselha: se alguma dor te fere, faze silêncio e ora. Na sombra que te cerca, Deus fará nova luz. O silêncio. A importância dessa atitude. Porque silenciar não é não agir. O silêncio é uma ação. Que muitas vezes exige mais esforço, mais coragem, mais dedicação, mais empenho do que o falar. Semeando discórdia, tristeza, desequilíbrio, atraindo irmãos desencarnados que infelizmente ainda estão vivendo nessa vibração. Mas no seu tempo, vale também destacar a importância da palavra. A palavra é o som em ação. É a vibração viva. Quando nós falamos, nós colocamos o mundo ao nosso redor em vibração. É energia sendo transmitida. É o veículo do pensamento. A palavra pode erguer
ou pode destruir. Emmanuel diz: em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. E o que nós estamos fazendo com isso, com a palavra que é sagrada? Sagrada no sentido de santo, de especial. Leon Denis, no livro Depois da Morte, afirma: desçamos aos abismos da miséria a fim de levar consolações animadoras, palavras que reconfortem, exortações que vivifiquem, a fim de fazer luzir a esperança, esse sol dos infelizes. A palavra, indo ao encontro daqueles que precisam, de todos nós que ainda nos encontramos nesse mundo. O que nós falamos pode ser tanto um farol, uma referência para aqueles que ouvem, pode ser um estímulo para aqueles que estão vacilando, mas também pode desestruturar, acabar com talvez a única crença, fé ou esperança que alguém tem de solução para algum problema. Temos que ter cuidado, portanto, com o que dizemos. Temos que ter muito cuidado com o que dizemos. Se eu perguntar aqui, vocês se lembram de alguma palavra, de alguma experiência com alguém que lhe magoou e que você ainda se lembra? Ou ao mesmo tempo, você se lembra de uma fala reconfortante que te ajudou no momento de dificuldade? Eu acredito que muitos aqui lembrarão. Porque aquilo que é dito fica marcado. Ainda mais dependendo da intenção daquele que fala. E por isso, novamente voltando à importância do silêncio, que nos permite pensar, analisar, refletir, para que possamos falar adequadamente, identificando os momentos pertinentes. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, temos registrado: não é o que entra pela boca que contamina, mas o que dela sai. E o que temos falado, o que nós temos dito, como temos falado, o que sai da nossa boca revela o que há em nós. E aí nós precisamos parar e pensar no silêncio da alma, se devemos continuar agindo como nós estamos agindo, falando como nós estamos falando. Em 2026, no final desse 2025. Já que esperamos tanto para o novo, para o novo ano. Olha que Leon Denis fala a respeito da maledicência. Acautelemo-nos da maledicência como de uma peste. Retenhamos em nossos lábios qualquer palavra mordaz que esteja prestes a ser proferida. Porque de tudo isso depende a nossa felicidade. Porque aquilo que nós falamos reverbera, atrai e reforça a situação que nos encontramos. Veja, não existe nenhuma complexidade nesse tipo de raciocínio. O que falamos revela em que condições nos encontramos. Atrai aqueles que se comportam da mesma forma. Reforça aquela atmosfera. Impacta a psicosfera. E aí, mais uma semana da mesma forma.
enfrentando muitas vezes desafios, dificuldades. A vaidade e a exibição com a palavra. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, diz: a palavra usada para autopromoção se torna dispersiva e enganosa. A palavra, então, não deve ser usada para autopromoção, para se envaidecer. Ela tem que ser usada para o bem, né, de todos. Meimei, a palavra ríspida, é chaga do coração. Devemos ser cautelosos para não descarregar nossas frustrações e conflitos nos outros. Será que nós já nos arrependemos de algo que nós dissemos? Hoje, se nós tivéssemos silenciado, pensado, faríamos diferente? Eu, com certeza, sim, em várias situações. Vou colocar várias para não falar, muitas. Mas é um trabalho, é um exercício. De levantar, né, de cair e levantar. Nós não somos santos. Digo por mim. E é necessário que esse, né, reconhecimento seja feito e esteja muito presente. Que precisamos nos dedicar. Tem dias que nós conseguimos, tem outros dias que não. Mas sempre tendo o propósito em mente. Amanhã vai ser diferente. Avaliando o nosso dia, estabelecendo metas para o novo dia e assim seguirmos. E assim seguirmos. Silêncio não é omissão, assim como palavra não deve ser vaidade. O silêncio, ele não é isolamento. Assim como a palavra não deve ser usada para exibicionismo. Tem um pensador, é o Sertilange, que tem uma frase que é a seguinte: a palavra é um fruto, o silêncio é a árvore. O equilíbrio, portanto, entre o silêncio e a palavra favorece a ação firme, serena, diante das situações do mundo. Para que nós possamos viver no mundo, mas sem ser do mundo. Assim como viveu o nosso mestre. Já partindo para a conclusão, agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui na Casa do Caminho, um local que sempre aprendemos, sempre somos tão bem acolhidos, não só pelos nossos irmãos encarnados, irmãs encarnadas, mas também pelos nossos irmãos, né, desencarnados. O silêncio e a palavra são ferramentas divinas que estão aí em nossas mãos. Precisamos aprender, portanto, a utilizá-las. Precisamos, com sabedoria, colocá-las em prática, em benefício de todos, de todas as pessoas. Que o silêncio nos auxilie na escuta interior, na sintonia com o plano espiritual e na proteção contra as influências negativas. E que a palavra seja um instrumento de ensinamento e também de edificação de todos aqueles que convivem conosco, incluindo nós mesmos. Que possamos sair daqui, desse ambiente, com a certeza
ou pelo menos pensativos a respeito de que nem toda palavra é necessária e de que nem todo silêncio é ausência. Mas que ambos, palavra e silêncio e palavra, unidos e utilizados com sabedoria, constroem pontes para a evolução. E é por isso que nós estamos aqui, para evoluir. E não sozinhos, mas com todos. Obrigado e que tenhamos uma excelente noite, excelente semana e um excelente 2026, com muito trabalho. É isso que desejamos a todos. Obrigado.